Bem, né? Bom dia aos alunos do primeiro ano A e B. Nós temos aí, ok, né, a continuação da aula anterior, de Gregório de Matos, né, o tão famoso conhecido Boca do Inferno. Na aula anterior, nós vimos parte da lírica amorosa do Gregório, né, essa situação, né, de que a mulher é vista de um olhar ambíguo ou duplo, certo? Né? Aquela que pode inspirar a criação poética, mas é aquela também que pode levá-lo ao pecado, né? À perda espiritual. Além disso, a gente viu um pouco né? Da poesia filosófica, ok? E agora a gente vai continuar, né? Com, né, a religiosa, a ecumeniástica e a sátrica, tá bom? Então, nesse ponto, né, a poesia religiosa obedece aos princípios fundamentais do barroco europeu, fazendo uso de temas como amor a Deus, né? Mas além do amor a Deus, vai aparecer muito a questão da culpa, do arrependimento, né? O próprio pecado, o pedido de perdão, mas também com um olhar meio, vamos assim dizer, irônico, cultista, que acontece no Gregório de Matos. Além de constantes referências bíblicas também. A língua empregrada, né, é culta, ou seja, obedece às normas cultas da língua e apresenta inversões e figuras de linguagem, né, ou seja, textos, né, ou frases com a inversão frasal, né, o sujeito aparecendo por último, e, né, as figuras de linguagem, como metáfora, antítese, paradoxo, né, são visualizadas na obra, né, de Gregório de Matos, também na obra religiosa. O primeiro poema que nós temos aí é A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Né? Um poema, né, com tendência aí, né, barroca, destacado aí das obras de Gregório de Matos. Alguém se habilita a lê-lo? Vamos lá? Quem se habilita a ler o poema? Não vou ler porque aqui está muito zoado, professor. Se melhorar aqui, eu leio a segunda. Eu posso ler. Eu lhe agradeço, Isabela. Só para. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, e abram-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vós há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo, vos deu como afirmas na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E aí, meninos? Qual é a temática inicial? Aí a gente vê que é uma temática religiosa, né, um assunto religioso, mas qual é o tema principal aí desse poema? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Qual é, né? A gente tem o pecado, né, João? Então a gente vê aí a tendência, né, ao pecado, né? Ele mostra culpa ou não? Né? O tema básico é o pecado, mas aí o eu lírico, ele se mostra culpado? Ele se mostra arrependido? Né? O João botou a culpa né, de ofender, né? Mas temos aí, mas ele, né, se mostra aí arrependido? Vocês acham que ele está arrependido ou não? E aí?
Sim? Diego, Fabrício, Francisca, Francisco Gabriel, Rian. Na opinião de vocês, vocês acham que, né, o eu lírico aí no poema, ele se mostrou totalmente arrependido? Eu acho que ele se sente arrependido porque Jesus sempre perdoa as pessoas. Pronto, você disse algo interessante, né? Ele destaca aí muito bem, ele se mostra um pouco, entre aspas, arrependido, mas ele não se mostra totalmente. Veja aí que ele bota, ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. E quanto mais tenho deliquido, né, vós tem a perdoar mais empenhado. Ou seja, mais ele peca, mais ele sabe que Jesus vai perdoá-lo. Então, normalmente, quem se arrepende dos pecados, né, se arrepende com o intuito de não mais pecar. Vejam que ele traz aí um exemplo bíblico. Qual foi o exemplo bíblico aí? A ovelha perdida. Exato, a ovelha perdida, né? Nós temos aí, né, a parábola da ovelha perdida, né, na qual, né, Cristo coloca que se um pastor que tem 100 ovelhas, né, perder uma, ele deixa as 99 e vai atrás daquela e vai fazer uma grande festa ao achá-la, né? Porque mais vale, né, uma arrependida entrando no céu do que, né, como ele coloca, a tendência aí, né, de quem já está salvo. Mas vejam bem que saiu, foi? Deixa eu. Está travando a internet. Pronto. Vejam que ele faz quase como uma chantagem, né, na última estrofe. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, ele coloca que se Cristo não perdoar ele, Cristo vai estar perdendo a sua glória, né? Porque Cristo tem que se mostrar misericordioso. Então ele utiliza de certa ironia e como fosse uma chantagem aí, né? Por isso que eu coloco, né? Ele não se mostrou totalmente arrependido. É como ele tivesse, né, barganhando com Jesus Cristo, como a gente vê uma característica um pouco humanista. Por mais que o tema, né, seja com características que voltam ao né, saem do Renascimento, né, e vão lá para onde o trovadorismo tinha essa questão religiosa, e a gente vê um pouco aí, mas a gente também vê aquela característica irônica que tinha, né, o Gil Vicente né, no teatro dele lá no Humanismo. Aquela tendência um pouco de barganhar a entrada no céu, né, que a gente via, por exemplo, na Barca do Inferno, né, na obra que a gente assistiu parte do vídeo. Buscando a Cristo, a voz correndo o voo, braços sangrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estás aberto, e por castigar-me estás cravado. E por não castigar-me estás cravados. A voz divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estás despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me. A vós lá do patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. E aí, meninos, né? Nós temos aí como título Buscando a Cristo. Mas qual é a descrição que a gente tem do eu lírico em relação ao poema? Ele está descrevendo qual cena?
Crucificação. Né? A crucificação. Vejam que ele faz, né, ao contrário do poema anterior, esse poema ele realmente exaltece a Cristo. Né? Ele coloca, por exemplo, que os olhos divinos de Cristo, né, de tanto sangue, tantas lágrimas, né, estavam eclipsados, ou seja, o sangue estava passando por cima, era como se fosse um eclipse. Né? É uma luz divina, né, ele coloca como se fosse uma luz divina os olhos de Cristo, mas com o sangue passando por ele, cobria um pouco o olho, e dessa forma, né, teria como fosse um eclipse, né, como um astro passa ou a lua, né, ou um astro, né, passa na frente do sol né, e cria um eclipse. Além disso, ele coloca, né, por exemplo, para me perdoar, né, os olhos de Cristo estão abertos, mas foi para não me condenar que ele foi morto, né, que eles estariam fechados. E ele ainda fazem outros paralelos, outras comparações metafóricas aí, né? Pregar os pés, sangue vestido, cabeça baixa, com cada uma com uma interação, né? Para relacionar, né, essa tendência de salvação, né? Os pés pregados foi para não deixar a mim ou a todos nós, né, em relação, né, ao sofrimento. O sangue vertido, né, que o sangue foi derramado para nos ungir, ou seja, para ser derramado também sobre nós e nos perdoar os pecados. Né, a cabeça baixa, né, inclinada devido estar sobre a cruz, era para nos chamar. Então, só que ele ainda coloca isso em relação ao singular, né? Chamar-me, receber-me, castigar-me. Ok? Atos de arrependimento e suspiros de amor. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido, quero ver-me e arrependido. Arrependido, há tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços, que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. E aí, meninos? Qual relação, por exemplo, de palavras a gente consegue verificar aí no poema? Que ele está arrependido. Ele Que ele quer está arrependido, quer a salvação. e que é a salvação. Então, normalmente, né, a visão do eu lírico aí é o arrependimento. Né? Vejam que ele se coloca ao contrário do primeiro poema estudado, se a gente fosse fazer um paralelo entre os dois, né, se a gente fosse fazer um paralelo entre, né, a Jesus Cristo, nosso Senhor, com o atos de arrependimentos e suspiros de amor, né, nós veríamos aí, né, uma diferenciação, né, entre eles. Certo? Porque aí ele coloca realmente que ele era mau. Ofendido vos tem minha maldade. Então ele era mau. Né? Ele tinha. Vejam a progressão aí que ele faz, né? A maldade dele encaminhava ele para a vaidade, para ele ser vaidoso, sempre querer ser o vencedor. Mas mesmo vencido, né, pelo pecado, né, ele se arrependeu. Né, e diante do arrependimento dele, ele encontrou uma enormidade, ou seja, né, a grande é a misericórdia de Cristo, colocado aí no poema. Certo? Então a gente tem o que a gente chamaria de progressão, né, em frasal, né, ou seja, uma progressão a partir de cada verso. Ok? Então, alguma dúvida entre a poesia religiosa, meninos? Podemos prosseguir? Sim. Então, nós vamos aí para
a poesia ecumeniástica. O que é a ecumeniástica? A ecumeniástica são poemas de elogio. Ah, professor, mas aí o poema estava elogiando Cristo. Não, mas essa categoria aqui é relacionado a laudatórios, poemas né, que acabam glorificando alguém, retratando, por exemplo, nós temos aqui o carnaval, né, e eu quisesse fazer um poema em relação ao carnaval, ou a própria cidade de Camusim, ou a escola. Então, esses poemas seriam o que a gente chamaria de poemas laudatórios, né? Poemas de elogio em relação às circunstâncias ou a pessoas. Um exemplo curioso desse poema, cujo início transcrevemos, é uma homenagem ao desembargador Belchior da Cunha, Brochado. Né? Vocês conseguem identificar aí o poema? A leitura dele? Vejam que ele utilizou uma parte um pouco assimétrica, né? Conseguem ler? Como é que eu leria aí o primeiro verso? Vamos lá? Beatriz, Diego. Tem ideia, não. Não deu para entender? Não, tô juntando tipo a palavra aí, do nada sai errado. Vejam aí, ó, que no início nós temos, ó, no caso doutor, né? Porque era o nosso português aí era o português ainda arcaico relacionado ao português de Portugal. Doutor, prudente, nobre, humano, afável, né? Ou seja, uma pessoa carinhosa, reto, ciente, benigno e aprazível. É uma pessoa que é, né, meio voltado à flexibilidade, que ele, né, coloca aí no próximo verso. Único, singular, raro, inflexível, magnífico, claro, incomparável, do mundo grave juiz, inimitável, admirado, gozais, aplauso incrível, pois a trabalho tanto estão terrível, dás pronto execução, sempre incansável. Né? Vejam que ele elogia aí, né, o desembargador, né, que é um supremo da corte portuguesa, em relação a elogios bem, né, colocados a partir também de uma brincadeira com os versos, né, como se fosse uma obra abstrata, né, um poema abstrato. Né, uma característica de poema abstrato já nesse período. Né, característica essa que a gente só vai ver, né, no modernismo, principalmente na Semana de Arte Moderna, né, na poesia contemporânea, a gente já consegue ver, né, nas obras de Gregório de Matos. Aí nós temos aí um dos poemas, tá, relacionado ao rei Dom Pedro II. Lembrando, né, alguns colocam que ele, né, destaca esse poema para amenizar a relação com a corte, visto que, né, ele seria, né, extraditado do país devido, né, às, vamos assim dizer, às sátiras que ele fazia ao governador da Bahia. E ele fez esse poema elogiando Dom Pedro II exatamente para amenizar a situação a qual ele vivenciava. Este senhor, que fiz leve instrumento para pesar o sol a qualquer hora, dedico àquele sol a cuja aurora já destinam dos mundos rendimento. Vejam que já no início, né, ele coloca, né, o sol como maiúscula, mas esse sol não é o astro, é Dom Pedro II. Né, ele coloca que, né, este senhor que fiz leve instrumento para pesar o sol a qualquer hora. Então ele, né, fez esse poema que mostra, né, a qualquer hora o tão grande poder luminoso era do rei.
Então ele dedica o poema àquele sol, ou seja, ao Dom Pedro II, a cuja aurora já destinam dois mundos rendimento, ou seja, cuja aurora, né, cobria dois países, né, tanto Portugal quanto o Brasil, né, pertenciam, vamos assim dizer, a Dom Pedro. Nesta minha humildade e desalento, que a sua quarta esfera não ignora, subindo ao oitavo céu, pretende agora a estrela achar no vosso firmamento. Então ele coloca aí, né, que, né, além da mais sétima maravilha que tinha, ele era o oitavo céu, né, era além das sete maravilhas que já existiam na Terra. Eu, que outro sol, no meu zenife pondero, aos nascidos soberanos raios, pensando-me eu a mim, me desespero. Mas vós, águia real, né, ou seja, o símbolo da realeza, de voar alto, esses ensaio entre os vossos levai, pois considero que nunca em tanta sombra houve desmaios. Então, não houve, né, tanto o mundo, né, perante aí, né, diante do mundo todo, não houve tal ave de rapina, né, ou rei que né, voasse mais alto. Então vejam aí que são poemas realmente de elogio, né, de glorificação. A linguagem dele é bem arcaica, né? Realmente, Victor, né, ser uma, né, acabam adorando, né, as pessoas. Né? A parte, vamos assim dizer, encomiástica do como era voltado, né? Vejam que os dois poemas, né, a gente já viu uma peculiaridade, um português mais arcaico, muito formal, né, nos poemas anteriores, mas esses poemas, né, nos poemas ecumeniásticos, como se referem às pessoas de alto escalão, né, a gente vê nesses poemas muito, né, né, vamos dizer assim, algo muito culto, né, uma linguagem muito culta, muito bem elaborada. Há uma preocupação maior com o poema, né, uma característica, né, conceptista, há uma preocupação maior com, né, o que se está colocando no poema, né, na estrutura do poema, do que às vezes no próprio significado. Ok? E nós chegamos aí, por mais que o barroco tenha uma tendência religiosa, né, nós vemos aí que a principal relação, né, e conhecimento né, do Gregório de Matos é a sátira, tanto que ele fica conhecida como Boca do Inferno, né? É uma parte mais conhecida né, do poema dele, do poeta. Visto que ele não perdoava ninguém, né? Ricos e pobres, negros, brancos, mulatos, padres, freiras, autoridades civis e religiosas, todos, enfim, eram objeto da sua lira maldizente. Assim, critica situações, pessoas e costumes da sociedade baiana do século XVII. Contudo, a melhor de sua sátira não é esse tipo de zombaria engraçada e maldosa, mas a crítica de cunho geral aos vícios da sociedade. Né? Sua vasta galeria de tipos humanos contribui para construir sua maior e principal personagem, que é a cidade da Bahia. Né? Eles falam sobre, né, da Bahia como fosse uma mulher, como fosse uma personagem realmente. Ele fala tanto da Bahia quanto da cidade como fosse algo, né, uma pessoa. Acaba, né, criando a questão da prosopopeia. Né? Ele dá vida à cidade quando ele trata ela como ser humano. O poeta descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Alguém, né, se habilita a ler? Vamos lá? Gabriel, Beatriz. Vamos lá, quem se habilita a ler? Meninos. Rian. Eu.
A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar, cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, postos nas palmas toda a picardia, estupendas ussuras nos mercados, todos os que não furtam muitos pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. E aí, meninos? Qual seria o principal tema aí, visto aí na de vocês? Nesse poema? Como é que o eu lírico destaca aí a opinião dele? A cada dia um grande conselheiro. Quem seria um grande conselheiro aí? Quem é o grande conselheiro, por exemplo? Um vizinho. Os vizinhos, né? A gente vê que ele coloca, né? Que os vizinhos né? Ele coloca, nos quer governar cabana e vinha, né? A cabana é a casa e a vinha é como se fosse a nossa fazenda, o nosso trabalho. Então, as pessoas querem estar governando as nossas vidas, né? A gente vê ainda isso nas cidades pequenas, principalmente, como até em Camusim, né? O vizinho e a vizinha acabam tentando escutar, pesquisar a nossa vida, escutar, espreitar, tudo isso para chegar mais lá na frente e, né, jogar na praça e no terreiro. Então a gente vê essa característica aí da fofoca, né, do intrometimento na vida alheia, muito marcante ainda, muitas vezes, nas nossas próprias cidades. Aí ele ainda destaca, né, que mesmo mediante os nobres, né, que acabam, vamos assim dizer, explorando os mulatos, que não, né, os mulatos que são desavergonhados, na cidade, né, só é rico quem rouba. Pois ele coloca todos os que não furtam, muitos pobres. Muito pobres, no caso. Ou seja, quem não rouba continua ainda sendo pobre na cidade da Bahia. Não dá chance, por exemplo, para a pessoa crescer em rendimento, né, crescer no aspecto profissional ou, né, ou social. E aí, Rian, lê aí para mim agora. Peraí. Define a sua cidade. De 2 FF se compõe essa cidade, ao meu ver. Em furtar, outro foder. Decopilou-se o direito a quem o recopilou. Com 2 FF o explicou. Por estar feito, é bem feito. Por bem digesto e colheito só com 2 FF o expõe. E assim que os olhos põem no trato, que aqui se encerra. Há de dizer que esta terra de 2 FF se compõe. Se 2 FF composta, essa é a nossa Bahia, errada e ortografia. A ortografia. A grande dano esta posta. Eu quero fazer aposta, e quero um tostão perder. Se isso há de perverter, se o furtar e o fuder bem, não são os FF que tem esta cidade, ao meu ver. Povo a conjeitura já, totalmente com um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H e A. Logo ninguém me dirá que 2 FF chega a ter. Pois nenhum contém sequer, salvo-se em boa verdade. São os FF da cidade, um faltar, outro foder. Free Fire.
Vejam aí que, né, ele destaca a Bahia como uma pessoa, né, ele acaba personificando a Bahia. Né? E, no caso, poderia até ler, né, dois Fs, né, o F no plural. Né, os dois Fs aí, né, o furtar e o fuder, ele faz uma referência à caracterização da cidade. Como a cidade era uma cidade portuária, né, era da cidade, né, do Porto da Bahia, que estava se escoando, ou seja, saindo para Portugal e para a Inglaterra todo o açúcar, né, que era produzido no Nordeste, né, normalmente nessas cidades portuárias a gente vê muita prostituição. Então ele criticava exatamente isso, que a maioria das pessoas, né, estavam se corrompendo, né, sempre buscando o lucro, né, explorando o outro, e isso é uma forma de roubo. Então, normalmente tentava se ganhar de qualquer forma, né, buscando sempre ganhar algo mais em cima das outras pessoas, tentando roubar o outro nas negociações. E a outra característica que ele critica é exatamente isso, né, é a caracterização, né, da cidade ser uma cidade que estava se envolvendo muito com a prostituição. Como a gente via, por exemplo, a própria Camusim, né, no livro Terra e Mar, quem chegou a lê-lo, ele descreve muito, né, o período a qual Camusim estava bem desenvolvido na região portuária e, né, com as embarcações vindo e tudo, se tinha aí casas aí, vamos assim dizer, de prazer masculino, né, de associação a isso. Ok? E aí a gente tem uma descrição, né, de pessoa. Desaires da formosura, com as pensões da natureza ponderadas da mesma dama. Rubi de concha de perlas peregrina. Animado cristal viva escarlata. Duas safiras sobre a lisa prata. Ouro encrespado sobre a prata fina. Este, o rostinho é de Catarina, e porque docemente obriga e mata, não livra o ser divina em ser ingrata, e raio a raio os corações fulmina. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e gargalhadias, a quem já tanto amou, levantou aras. Disse igualmente amante e magoado, ah, muchacha gentil, que tal serias, se sendo tão formosa, não cagaras. E aí, menino? Qual é a visão aí de vocês desse poema? Qual é o tema principal? Qual é a abordagem principal que nós vemos nesse poema? Como é que o eu lírico destaca? Quem seria, por exemplo, o Fábio? Ela é comparado com coisas preciosas. No início, sim, né? A gente vê, mas vejam que esse poema ele está né, na divisão sátrica. Então, logo não é um poema lírico, amoroso, né, na qual descreve a mulher, nem é um poema, né, encomiástico, por mais que elogie ela, né, bem né, com a definição muito boa, né, por assim dizer, mas ele a define com o tempo, né, ele vai destacando essa parte sátrica. Vocês conseguem visualizar isso? E aí, onde é que a gente consegue visualizar essa parte sátrica? E aí, meninos? Quem são as Caterinas de hoje, por exemplo? Aquela de ela ter mudado. Oi? De ela ter mudado, eu acho. Sim, mas ela continua.
Para falar a verdade, ela não mudou. Ele descreve duas visões de Catarina. As duas visões convivem com ela. Para falar a verdade, a visão dela, né, inicial não muda. Ela continua sendo isso. Ó, qual é a primeira visão? Ó? Rubim de concha de perlas peregrina. O rubi aí é uma pedra preciosa que é vermelha. No rosto da Catarina, o rubi são os lábios vermelhos. E quando abre a boca, né, todos os dentes brilham como se fossem pérolas. Né? Perlas é pérolas. Então, é uma boca, né, ele descreve a boca dela como se fosse uma joia preciosa, né, de tão vermelha que é, né, e, né, seu sorriso como fosse uma concha cheia de pérolas. Animado, né, cristal, vive escarlata. Duas safiras sobre a lisa prata. Então ele coloca, né, as safiras que são, né, pedras preciosas azuis, né, quase é como se fosse os olhos dela sobre uma pele bem branca, que chega brilhava, né? O rosto dela era como se fosse a prata. E ouro encrespado sobre a prata fina, ou seja, os cabelos louros, né, encaracolados, né, ondulados, sobre o rosto. Então, se você descrever aí, a gente tem como uma Isabelle da vida, né? Uma Letícia. Né, meninas? Foi que eu fiz aí, rapaz? Eu estava lhe descrevendo aí, ó, rubi de conchas de perlas peregrina, animado cristal vive escarlata, duas safiras sobre a lisa prata. No caso aí seriam duas esmeraldas, né? E de ouro encrespado sobre a prata fina. Seria a descrição de mulher que ele coloca. Até aí a gente vê um poema lírico. E por que a gente não pode dizer que esse poema seria lírico, né, da lírica amorosa? Porque a partir né, da segunda estrofe ele já começa a mostrar o ar sático. Este é o rostinho de Caterina. E porque docemente obriga e mata. Então, aí ele já coloca, né, até aí a gente ainda tem um ar lírico. Né, um lírico na qual destaca que a mulher tem esse poder, né, de acabar fazendo com que o homem se apaixone, né? Ela acaba fazendo com que o homem fique apaixonado por ela, docemente obriga e mata. Isso só quer, né? Esse verso quer dizer exatamente isso, né? Que ela é tão bonita que ao olhar para ela, né, os homens ficam, né, apaixonados ao mesmo instante. Não livra o ser divina em ser ingrata, ou seja, há ainda essa tendência, né, que é um ser tão divino, mas é um ser ingrato, porque os corações acabam fulminando. O que é isso? Né? Ela faz com que todos os homens se apaixonem por ela, mas não quer nenhum. Né? Pisoteia, né? É aquela chamada popularmente nariz empinado, né? Ou aquelas patricinhas que a gente acaba comparando. Então, esse ar, né, nessa segunda estrofe, ele já começa a ter um ar sático. Aí viu Fábio uma tarde transportado. O Fábio é como se fosse a personificação do eu lírico. Ele destaca como fosse o seu coração, né, o seu, vamos assim dizer, a sua pessoa. Então, né, ele bebendo de admirações por ela, né, e dando gargalhadas, ou seja, tentando conquistá-la, né, tentando elogiá-la. A quem tanto amou levantou aras, ou seja, e ela acabou, né, se deixando encantar, né, para ver, né, até que ponto ele acabava se apaixonando. Mas ela só faz isso exatamente para maltratar ele. Disse igualmente amante e magoado. Ó, ele estava extremamente apaixonado por ela, mas ela acaba o recusando. A muchacha, né, que a gente vê ainda isso no sul, né? Essa muchacha quer dizer moça. A muchacha gentil, que tal serias se sendo tão bonita, formosa, né, como não cagaras. Então aí nós temos o destaque sático do poema. Você pode ser bonita como for, mas você é igual às outras mulheres. Você precisa cagar do mesmo jeito. Falando com essas palavras. Né? Então, por isso o poema se torna sático. Né? Principalmente pelo último verso.
né? Por mais que ela fosse uma deusa em beleza, ela continua sendo uma humana, né? Ela continua sendo uma mulher como todas as outras, porque ela precisa comer, se alimentar. Só que no lugar dele dizer que ela é igual a todas as outras mulheres, né, de uma certa forma branda, não. Ele coloca bem sático mesmo, né? Se não sendo tão formosa, não precisasse cagar. Alguma dúvida até aí sobre o poema, meninos? Alguém se habilita em ler aí para mim? Vamos lá? E aí, meninos? Quem se habilita? Diego, Kaique, Gabriel Monteiro, Luiz Gustavo. Vamos lá? Ana Beatriz. Vamos lá, quem se habilita? Vamos estar aqui logo. Beatriz, dá para você ler, Beatriz? Dá sim, professor. Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sabe ao alto lugar que não merece, homem sob anos vai burros parece, que ao subir é desgraças muitas vezes. A Fortunilha, autora de Extremeses, transpõe em burros o herói que indigno cresce. Desanda a roda e logo o homem parece, que é discreta a fortuna em seus revesses. Homem seis, eu que foi, Vossa Senhoria, quando apiçava da fortuna a roda. Burro foi ao subir tão alto clima, pois vá descendo do alto onde já jacias. Verás quando melhor se lhe acomoda, se homem embaixo do que burro em cima. Muito bem. Agora imagine a gente falando desse jeito do nosso governador. Né? Qual é a principal característica aí? A gente vê que é a sátrica, né? E a crítica ao governador. E qual é a crítica principal colocada aí pelo eu lírico? Vocês conseguiram identificar? Burro. Mas por quê? Porque ele ainda dá uma solução, né? Necessariamente ele não precisava ser burro se ele tomasse uma atitude. Então, qual seria aí a crítica fundamentada? Questão de prova, essa daí. Qual é a crítica fundamentada dentro desse poema? Ele faz uma repetição disso várias vezes dentro do poema, meninos. Exatamente em relação a essa crítica. Qual seria ela? Gabriel Monteiro, qual seria essa crítica? Já que você está só observando. Vamos lá participar. E aí, quem pode me ajudar o colega? Eu acho que ele conectou-se, mas foi cochilar um pouco lá na praia de Tatajuba.
E aí, meninos? Diego, Kaique, qual é a principal característica colocada aí no poema em relação ao governador? Qual é a crítica que o Gregório de Matos coloca para ele? Vamos lá? Ninguém mais se habilita a responder? Pois vamos fazer o seguinte, ó. Essa pergunta aí, certo? Vai ser a análise de vocês hoje. Eu vou, né, publicá-la lá no Classroom, e vocês vão, né, já valendo um ponto da prova de vocês, vocês vão me responder, né, qual é a crítica principal destacada aí nesse poema. Ok? Então vamos lá para a prova seguinte, para a questão seguinte, aí do poema seguinte. Epílogo. Que falta nessa cidade? Verdade. Quem mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. Ó demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Vejam que aí a gente tem as mesmas características do poema, né, O Mundo e Ninguém, do também, como eu coloquei lá do humanismo do Gil Vicente. Ele tinha essa tendência, né, do Dinato e o Bezebu conversarem, né, ou seja, os dois demônios conversarem sobre, né, as pessoas de Portugal. A gente vê muito essa característica nesse poema, né, no epílogo. O que é que falta nessa cidade? Verdade. E a desonra? Honra. Né? Falta mais o quê? Que lhe ponha? Vergonha. Então, essas três características ele coloca como a Bahia faltasse. Verdade, honra e vergonha. Quem a pôs nesse Socrócio? Negócio. Ou seja, foi a partir dos negócios, foi a partir, por exemplo, né, dessa busca de enriquecimento, né, da produção do açúcar, que a Bahia acabou se perdendo. Quem causa tal perdição? Ambição, né? Ou seja, a ambição. E por maior dessa loucura, usura, né? A questão do roubo. Então, vieram os negócios, isso é mal? Não. Toda negociação, toda empresa, todo um ramo negocial, quando se vem para uma cidade, é para ser lucrativo, porque vai trazer mais empregos, né? Vai trazer mais, vamos assim dizer, uma vida mais confortável, mais tecnologia, mais modernismo, novas, né, novos produtos. Contudo, o que é que causou, né, em vez disso? Né, as pessoas ficaram com ambição e começaram a roubar. Aí ele coloca notável desventura de um povo nércio, ou seja, de um povo, né, que está se deixando envolver, né, está como se entrando na loucura, né, sandeu, né, ou seja, era um povo que perdeu a lucidez, perdeu o raciocínio, ou seja, que estava ficando doido, né, estava ficando abestalhado, né, besta, que não sabe o que perdeu, né, negócio, ambição e usura. E que a justiça resguarda? Bastarda. É grátis ou distribuída? Vendida. Quem tem a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus, o que custa, o que o El-Rei nos dá de graça, né? Ele não critica a questão do rei de Portugal, nem do rei, né, do Brasil, não. Que anda a justiça na praça, né? Bastarda, vendida, injusta. Ele critica que a justiça, quando se é buscada, né, só prevalece para os ricos, porque tem o poder de comprar o juiz, né, e a justiça se torna injusta. Ok? E aí, meninos, alguma dúvida, né, sobre, né, essas questões?
Então, como eu disse, ó, né, nós temos aí 8 minutinhos. E aí estão dispostos aí a questionar um pouco o poema, ou vai deixar só para o exercício? E aí? Né? Nós vamos ter, certo? Nós temos aí a despedida do mau governo que fez o governador da Bahia. Alguém se habilita a já dizer alguma coisa para ir ajudando os colegas, ou deixa só para vocês responderem como questão? O Victor acabou colocando ainda, né, um pouco que o último texto, o epílogo. Teve alguma dúvida aí, Victor? Tá tranquilo já, tá tranquilo. Que é mais dois textos aqui. Tranquilo? Uhum. Pois, meninos, né? Sei que ainda está faltando aí uns 3 minutinhos, mas, né? Obrigado aí pela participação de vocês. Ok? Deixa eu só bater o print aqui para fazer o registro da frequência e, né, até nossa aula de redação.